Então vamos lá, vamos tratar a respeito do poder constituinte derivado. Diferentemente do poder constituinte originário, o derivado não é inicial, ele não é inaugural. Por quê? Porque ele depende de uma ordem jurídica pré-estabelecida. O correto seria chamá-lo de poder constituído e não poder constituinte. Então, o poder constituinte derivado, ele parte de um pressuposto. Qual? De que há uma ordem jurídica que o justifique. Diante disso, a gente pode afirmar que esse poder constituinte derivado, ele é um poder de direito, não é um poder de fato. Ele é um poder jurídico, ele é um poder de direito, porque ele retira força de onde? De uma ordem jurídica pré-existente, de uma constituição pré-existente. Esta sim, decorrente do exercício direto do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte derivado é um poder de direito, é um poder jurídico. Se eu for comparar com o poder constituinte originário, que é aquele inaugural, é aquele que inicia a ordem jurídica, este é um poder de fato. Então vamos lá. Poder constituinte derivado é um poder de direito, um poder jurídico, pois retira a força de uma ordem pré-estabelecida. O poder constituinte originário, que é aquele que cria a Constituição Federal, esse poder constituinte originário, ele não pressupõe uma ordem jurídica pré-estabelecida. Ele é um poder de fato. Ele inaugura a ordem jurídica. Mas vamos lá. Vamos tratar do poder constituinte derivado, portanto, ele tem como característica ser secundário, ser constituído, ser um poder de direito. Então, preciso que você faça toda essa anotação. Agora, o poder constituinte derivado, ele tem as suas espécies. Quais? Primeiro, dois grupos que a gente precisa separar, né? Dois grupos. Primeiro deles, aquele que permite a criação e a alteração de uma Constituição estadual ou de uma lei orgânica do Distrito Federal. Esse é o poder constituinte derivado decorrente. Mas há o poder constituinte derivado que permite a revisão ou a reforma da Constituição Federal, da Constituição. Esse é o poder constituinte reformador, derivado reformador. Vamos dar uma olhada no quadro ali então. Olha o que nós temos. O poder constituinte derivado, nós já sabemos, ele é um poder de direito secundário. Então vamos anotar aqui, ó. Poder constituinte derivado, ele é secundário, ele é de direito ou jurídico, não é inaugural. Esse poder constituinte derivado pode ser decorrente. O decorrente tem a ver com os estados e o DF. Posso criar estados ou o Distrito Federal instituindo o que seria o institucionalizador por meio de suas constituições estaduais ou lei orgânica. Eu posso reformar a lei orgânica ou a Constituição estadual. Aí eu tenho o poder constituinte derivado reformador. Agora, eu tenho o poder constituinte derivado reformador, que é aquele que permite a alteração formal da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Essa alteração pode se dar por meio de processo revisional, de uma revisão, ou pode se dar por meio de emenda, que é a clássica reforma. Então, olha, o poder constituinte derivado, nós podemos dizer que ele tem duas espécies, conforme a gente destaca aí: derivado decorrente e derivado reformador. O derivado decorrente se divide em institucionalizador e reformador. Já o poder constituinte derivado de reforma se dá por meio de uma revisão ou por meio de emenda à Constituição Federal. Lembrando, seja qual for o poder constituinte derivado aqui, nós podemos afirmar
que ele é um poder constituinte que decorre de uma ordem jurídica pré-estabelecida, portanto, ele é secundário, ele é de direito, ele é jurídico, tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Vamos tratar do poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que permite a criação de um Estado e de sua ordem jurídica, né, através de uma Constituição estadual, e do Distrito Federal por meio da lei orgânica. Então vejamos lá, olha. Poder constituinte derivado. Ele é um poder de direito, porque pressupõe uma ordem jurídica pré-estabelecida. Decorrente institucionalizador, que é aquele que permite a elaboração das constituições estaduais, fundando ali os estados, e da lei orgânica, fundando o Distrito Federal. Então você percebe aqui que as entidades, estados e Distrito Federal, serão organizados por meio de constituições estaduais e por meio da lei orgânica, no caso do DF, e aqui eu tenho o poder constituinte derivado decorrente se manifestando. Mas qual? Aquele que chamamos de institucionalizador, pois cria os estados e o DF, tá bom? Organiza os estados e o DF, tá certo? Melhor expressão, organiza juridicamente os estados e o Distrito Federal. Agora vamos lá, preste muita atenção no que eu vou dizer. Você deve estar se perguntando a respeito dos municípios. Ora, a nossa República Federativa é composta de 3 graus, você sabe. Eu tenho a União, eu tenho os estados e o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Os municípios são organizados por meio de uma lei orgânica. Agora, olha que interessante, olha a pergunta. Quando a Câmara de Vereadores elabora a lei orgânica, está exercendo o poder constituinte derivado decorrente? Olha que pergunta interessante. Quando o município, por meio da Câmara de Vereadores, elabora a sua lei orgânica, eu tenho manifestação do poder constituinte derivado decorrente? Não. Aqui a doutrina tem dito, em relação aos municípios, que a atividade é uma atividade legislativa ordinária. Portanto, não há que se falar, olha o que eu vou afirmar aqui, não há que se falar em controle de constitucionalidade quando eu tenho problema em relação à lei orgânica municipal. Eu tenho controle de legalidade e não de constitucionalidade, porque não é fruto do poder constituinte. A lei orgânica municipal decorre de uma atividade legislativa ordinária, obviamente com quórum qualificado, tem todo o regramento para isso, mas é uma atividade legislativa, não é poder constituinte derivado decorrente. Então, quando se fala de poder constituinte derivado decorrente, estou falando primeiro da organização dos estados por meio de sua Constituição Estadual e do Distrito Federal por meio de lei orgânica, tá bom? Não há que se falar em poder constituinte em relação à lei orgânica dos municípios, que fique muito claro isso. Vamos voltar ao nosso quadro ali, para a gente observar quais são as características desse poder constituinte decorrente. O poder constituinte decorrente, ele é condicionado e limitado. Por quê? Exatamente pelo fato de ser derivado, exatamente pelo fato de ser secundário. Ou seja, por ser um poder de direito, já que ele está limitado às condições e às restrições impostas pelo Constituinte Federal, o Constituinte originário, aquele que editou, criou, inaugurou a ordem jurídica. Então se diz que ele é um poder condicionado, um poder limitado. Aqui eu preciso abrir um parênteses, por quê? Se eu for comparar o poder constituinte derivado decorrente com o poder constituinte originário, o originário a rigor é ilimitado, incondicionado, autônomo, inaugural, de fato. Se eu for comparar agora, eu falo que o derivado é secundário, constituído, de direito, condicionado,
limitado. É exatamente isso que nós vamos encontrar. Agora, o que me permite dizer que o poder constituinte derivado decorrente é condicionado? Então vamos lá. Observe o que eu tenho no quadro ali. Disse que esse poder é condicionado porque possui forma de manifestação prevista na Constituição Federal. Lá no artigo 25, onde fala dos estados, no artigo 32, onde fala do Distrito Federal. Falando que os estados, no artigo 25, se organizam por meio de Constituição Estadual e o Distrito Federal, no artigo 32, por meio da lei orgânica. Então, disse que esse poder constituinte, ele é condicionado porque possui forma de manifestação prevista na Constituição Federal. Atenção para o que eu tenho no artigo 11º dos atos de disposições constitucionais transitórias. Então vamos aqui refletir a respeito disso. Vamos lá. A Constituição Federal de 88, ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988. Então, naquele momento, a Constituição foi editada. Constituiu ali o Estado, República Federativa do Brasil, federação. E eu já tenho uma estrutura do Estado. Ou seja, eu já tenho ali os estados, Distrito Federal, eu tenho os municípios, tudo já previsto no texto constitucional. Entretanto, como houve uma ruptura da ordem jurídica, eu preciso dizer para os integrantes dessa federação que eles precisam se organizar. Então, a Constituição, ou o poder constituinte originário, diz para os estados, para o DF e para os municípios, olha, vocês precisam se organizar criando as suas constituições estaduais e suas leis orgânicas. Só que isso não dá para ser criado da noite para o dia. O Constituinte, então, lá no artigo 11º dos atos de disposições constitucionais transitórias, diz que os estados terão um prazo de 1 ano para se resolver em relação a isso. Mas, caso não seja constituída ou elaborada a Constituição Estadual, será recepcionada a Constituição Estadual, caso exista, sob a égide da Constituição antecedente, ela será recepcionada. Vamos dar uma olhada, então, o que eu tenho lá no artigo 11º dos atos de disposições transitórias. Vamos lá, constitucionais transitórios. Artigo 11. A Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, aqui é derivado, né? Derivado. Elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, observados os princípios destas. Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. No parágrafo único, quando fala de lei orgânica municipal aqui, não é poder constituinte. Aqui, o que eu tenho é uma atividade legislativa. Então, a elaboração de lei orgânica municipal não constitui manifestação do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado decorrente se manifesta, de acordo com o artigo 11º dos atos de disposições constitucionais transitórias, por meio da Assembleia Legislativa, da Casa Legislativa, a elaborar a Constituição Estadual e, no caso do Distrito Federal, por meio de sua Casa Legislativa, elaborar a sua lei orgânica. Isso no prazo de 1 ano. Portanto, você percebe que a Constituição traz aí condições para a elaboração da Constituição Estadual. Daí afirmar-se que esse poder ele é condicionado. Agora, além de condicionado, ele tem limites. Observe o que eu tenho aqui nessa expressão, olha. Nessa expressão que eu estou grifando aqui agora, ó. A Constituição Estadual será elaborada obedecidos os princípios estatuídos na Constituição Federal.
aqui surge um limitador, aqui surge uma limitação. Então eu posso dizer que o poder constituinte derivado decorrente, ele é condicionado porque a Constituição estabelece as condições para sua manifestação e é limitado porque a Constituição traz restrições impostas à sua manifestação, ao modo de sua manifestação. E é exatamente a respeito disso que nos interessa agora. Quais são os limites impostos ao elaborador da Constituição do Estado, ao elaborador da Lei Orgânica do Distrito Federal? Nós temos limites definidos na Constituição Federal. Daí falar-se que ele é limitado. A doutrina tem destacado aqui 3 princípios que limitam essa atividade do constituinte derivado, ou seja, do agente que irá manifestar o poder constituinte derivado. Eu tenho os princípios sensíveis, que constituem limitações, os princípios estabelecidos e os extensíveis. Então, quais são os limites do poder constituinte derivado decorrente? Institucionalizador, aquele que irá criar, organizar os estados e o Distrito Federal. Eu tenho princípios constitucionais sensíveis, princípios pré-estabelecidos ou estabelecidos e os princípios extensíveis. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Os princípios sensíveis estão lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Então, primeira categoria, delimitação ao poder constituinte derivado decorrente, institucionalizador, são os princípios sensíveis. Vamos colocar aqui no quadro. Eu vou abrir a tela toda para a gente visualizar aqui. Agora fica mais fácil para a gente visualizar. A Constituição Estadual, a Lei Orgânica, tem que respeitar os princípios que estão estabelecidos no artigo 34, inciso 7º. E ali nós temos os princípios sensíveis. Ele tem que respeitar a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Além disso, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido da receita de impostos estaduais na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Então, esses são os princípios constitucionais sensíveis. Agora, olha que interessante. Se determinado Estado ofende esses princípios constitucionais sensíveis, é possível que haja uma intervenção federal. Então, eu teria aí uma intervenção federal levando em conta a afronta a esses princípios constitucionais sensíveis. Então, a elaboração da Constituição do Estado, a elaboração da lei orgânica tem que respeitar esses princípios constitucionais sensíveis. Portanto, tem que trazer ali, no seu texto, nos seus princípios, em suas regras, a obediência aos princípios constitucionais sensíveis que nós encontramos no artigo 34, inciso 7º. Mas não são esses só os limites. Nós temos também os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Os princípios estabelecidos, eles surgem no texto constitucional de modo diluído. Eles não estão ali num único dispositivo. A gente encontra esses princípios em todo o texto constitucional, de forma diluída no texto constitucional. São aqueles que se referem ao Estado, que se referem ao Distrito Federal, mencionados na Carta Constitucional. Então, podemos afirmar que os princípios constitucionais estabelecidos são aqueles princípios estabelecidos na Constituição Federal e que se referem aos estados, ao Distrito Federal. Portanto, aqueles que se referem à composição, por exemplo, da Assembleia Legislativa, aquele que se fala dos bens dos estados. Então, esses são os princípios constitucionais estabelecidos e que se referem aos estados e ao Distrito Federal. Esses devem estar representados ali na Constituição do Estado. Na verdade, surgem como limitadores da Constituição
estadual. E eu tenho os princípios constitucionais extensíveis, que são aqueles, na verdade, dirigidos à Constituição Federal, buscam a estruturação da República Federativa, ou seja, da federação, portanto, se dirigem aos estados também. Vamos dar uma olhada em relação a esse tema, o que nós encontramos ali no nosso quadro. Os princípios constitucionais extensíveis são aquilo que nós chamamos de normas de preordenação. São dirigidos à União, mas se aplicam aos estados e ao Distrito Federal. São normas e princípios que estruturam a federação, organizam os estados e o Distrito Federal. Então, essas normas são dirigidas também aos estados e ao Distrito Federal e devem ser representados na Constituição do Estado e na lei orgânica. Então, esses são os princípios que constituem limites impostos, limites direcionados ao poder constituinte derivado, decorrente, institucionalizador nesse caso. Então, eu posso dizer que esse poder constituinte derivado, decorrente, ele permite a instituição, daí o nome institucionalizador, de estados e do Distrito Federal. É um poder que é constituído, portanto é secundário, ele não é primário, ele não inaugura, ele pressupõe uma ordem jurídica pré-existente, ele é um poder de direito, ele sofre condições ou condicionamentos, que são os modos de manifestação previstos na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 25 da Constituição Federal, que fala dos estados, artigo 32 da Constituição, que fala do Distrito Federal, e também no artigo 11º dos atos de disposições constitucionais transitórias, que prevê ali quem irá exercer essa atividade, ou seja, os membros das Assembleias Legislativas, o prazo para exercer, o prazo de 1 ano, tá bom? E prevê, obviamente, que se não for exercido no prazo de 1 ano, a Constituição antecedente será recepcionada. Lembrando que os municípios não estão aí, porque a atividade municipal de criação da lei orgânica nos moldes do artigo 11º, parágrafo único dos atos de disposições constitucionais transitórias constitui manifestação de atividade legislativa e não do poder constituinte, tá certo? Lembre dos limitadores, quais são os limitadores? Princípios constitucionais sensíveis, lá do artigo 34, inciso 7º, onde eu tenho forma de governo republicano, regime democrático, sistema representativo. Então, isso está ali dentre os princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais estabelecidos são aqueles mencionados na Constituição Federal e que se referem aos estados e ao Distrito Federal. Princípios constitucionais extensíveis são aqueles que se dirigem à União, buscam estruturar a federação e, obviamente, se reportam ali aos estados e ao Distrito Federal. Esses são os limitadores que nós encontramos ao poder constituinte derivado, decorrente, institucionalizador. É isso aí.